Olá, boa noite, dia 14 de março de 2024. Estou aqui aguardando a Camila para a gente falar sobre. Deixa eu anotar aqui já. Será que existe uma metodologia única para aprender? Deixa eu ver aqui, metodologia. Eu escrevi errado. Metodologia. Vamos lá, vou colocar aqui. Olá, Lipe, boa noite. Tudo bem? Tô aqui aguardando a Camila. Oi, Vá, boa noite. Tudo bom, meu amor? Tô com saudade, que a gente não se viu essa semana. Camila chegou, a Pro, lindíssima. Aí na gravação. O último fone que eu usei eu não gostei. Vamos ver se esse vai melhorar. Oi, Olá, Pro, tudo bom? tudo e você? Vou colocar um fone e aí você me diz se vai melhorar ou não, porque a última eu não gostei da gravação. Aham, tá ótima a voz. Espera aí que eu vou colocar, porque aí o som fica mais focado aqui na gente, né? Tá. Aí a gente tem uma qualidade maior. Veja, tá dando diferença? Não, pra mim tá tudo ótimo. A voz tá boa. Tá ótimo. Tudo bem por aqui na correria da vida offline, mas estamos aqui. Com a Baby, parabéns para a Baby. Obrigada. Hoje é aniversário da minha filha, gente, pra vocês verem. Vocês verem, né? A loucura das pessoas com o compromisso da dança, como é que funciona. Então, hoje é aniversário dela, da minha filha mais velha, tá completando 4 aninhos. E eu estou aqui com a Camila, não vou, né? Nunca iria desperdiçar uma oportunidade dessa de estar com ela, pra gente poder levar Obrigada, aí meu amor. luz às... Tá sumindo sua voz, sumiu tudo. Sumiu. E agora? E agora? Agora voltou. Eu Voltou. acho que foi o fone. Talvez ele estivesse conectando, eu não tive paciência para esperar. Deve ter sido isso. Obrigada, Su. Obrigada. A Grazi entrou, minha mentoreada. Lindíssima. Já falei para vocês, né, gente, que a palavra certa é mentoreada. Aqui não é só dança do ventre. A gente vai somando as outras coisas, né? Eu falava isso aí. errado, né? A gente tem que se corrigir. Com Corrigir o nosso certeza. caminho. É, inclusive, algo oportuno para esta live. Então, não tem problema a gente fazer coisas erradas na vida. O importante é a gente poder afinar, né? Ter a chance de afinar esse caminho. E, sobretudo, quando a gente tem a oportunidade de ter alguém que nos possa guiar. Então, eu aproveito para dizer aqui que eu sou muito feliz de ter a Camila, né? Uma pessoa com 30 anos de experiência nos países árabes. Eu jamais poderia... ter essa experiência, então ter uma pessoa que tem essa experiência para me guiar, eu acho assim de um privilégio inenarrável. Então eu peço, né, a Deus todo dia para guardar a vida dela para que ela possa me ensinar cada vez mais, né? E que livre ela de todo mal, porque né, não sei nem pensar o que acontece. Eu falei para ela hoje, inclusive isso. Não posso nem pensar se um dia ela fala, não quero mais ensinar, né? Não sei. E aí eu vou falar, o que eu faço da minha vida? Arranco todos os cabelos para começar, né? Porque de que eu conheço hoje, se você fala do nada, não dou mais aula hoje. Eu falo, meu, né? Aquele palavrão eu falo assim, gigantesco, porque, gente, a verdade é que for, né? Deu, porque não tem o que fazer, só faz o que uma pessoa dessa. Se Deus quiser, a gente vai estar junta por muitos e muitos anos, se Deus quiser e Ele desejar. E eu que me sinto privilegiada de ter você ao meu lado, né? Não só como amiga, né? Mas uma pessoa que sempre incentivou a cultura, que trabalhou na cultura, né? Então já queria começar a live dizendo, pessoal, que
o intuito, tanto da Raíssa quanto o meu, né, é de somar, trocar experiências, da gente poder educar de uma forma diferente, de mostrar o outro lado, né? E hoje eu quero falar muito desse outro lado para as pessoas, né? Eu vi que tiveram vários comentários e várias pessoas, né, não entendendo muito bem o tema da live, o que a gente vai falar. Então, por isso eu quero deixar registrado aqui para clarear a mente das pessoas, né? E dizer que ninguém tem o intuito de vir aqui para confrontar, debater. Eu não preciso disso, Raíssa não precisa disso. A gente está aqui para somar, para poder trocar essas experiências com vocês e ver vocês dançando cada vez melhor, né? Então, ninguém aqui vai deixar a Raíssa com 2 filhos, eu também, com várias coisas para fazer. Então, a gente se disponibiliza para trazer uma informação legal para as pessoas pensarem um pouco mais, né? Então, hoje eu vou tentar ser o mais clara possível para poder esclarecer isso. Então, eu que te agradeço, Raíssa, por tudo. Bom, é ótimo, fico bem feliz. Eu fico realmente... não tenho como agradecer, né? A sua disponibilidade, o seu conhecimento, de você trazer aqui. Eu que agradeço. Internet. Fico muito feliz. Aliás, gente, por falar nisso, esse sábado tem workshop de Mochahá, de Muacha. Vocês vão saber. Falo Muacha, falo Mochahás também. Né? Tudo vai ser esclarecido entre essas e muitas outras coisas a se saber sobre essa dança maravilhosa. E a Camila vai dar hoje. Ainda tem pouca vaga, mas tem, né? Ainda cabe mais um. Coração de Mãe. Ainda dá. Até hoje, né? Até hoje, a meia-noite, ainda dá. Ótimo. Não percam essa oportunidade, gente, para vocês terem noção do que é esse mundo, né? O conhecimento visto de forma oriental. A Amandinha, minha mentoreada, vai participar. Ó, tá aí, boa noite. Chiharu também entrou, tá, Pro? Só para você saber. Ei, Chiharu, Amandinha, tudo bem, meninas? Um beijo para vocês. Pro, então vamos lá para a polêmica pergunta, não por nós, né, mas pelas pessoas que ficam um pouco aflitas quando elas escutam isso, né? Metodologia única. Existe realmente uma metodologia única para se aprender dança do ventre? Boa noite, Alcina. Boa noite, Alcina. Bom, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho para as pessoas, porque eu sei que as pessoas hoje em dia, né, tem a internet, tem facilidade para viajar, tem uma série de coisas que as pessoas conseguem fazer hoje, que na minha época era muito mais difícil, né? Então, tudo que eu falo, pessoal, tudo que eu falo em todas as lives que eu estou com a Raíssa, inclusive deste tema, são as experiências que eu tive, são as experiências que eu passei, né? Sinto muito se as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, mas eu tô aqui para trocar com vocês a experiência que eu tive, né? E explicar um pouquinho, começando pelo Oriente Médio. Quando a gente fala de Oriente Médio, né? É óbvio, a dança árabe vem da onde? Dos países árabes, do mundo árabe, do Oriente Médio, né? Mas ali dentro do Oriente Médio, independente do país, existem níveis de estudo, né? Então, isso é o primeiro passo para a gente entender, né? Qual é o seu objetivo na dança? Aonde você está? Que lugar você vai dançar? Então, dependendo deste fato, né? É que a gente pode se posicionar em metodologia única. Quando eu falo que existe uma metodologia árabe para ensino e ela é única, isso é inquestionável, né? Só as pessoas realmente que não têm o conhecimento que podem debater uma metodologia que vem dos árabes. Não é de mim, né? Muita gente fala, ela tá falando isso, mas não é minha essa metodologia. É a forma que eles ensinam e que eles me ensinaram, né? Então, eu só posso falar sobre isso porque eu passei por isso. Então, as pessoas que não tiveram essa oportunidade, que não gostam de ouvir, isso não tem problema nenhum. Isso prova pra gente que
cada um está no seu tempo, né? Aqui, o nosso objetivo é atingir as pessoas que querem realmente estudar e que estão com o objetivo de crescer dentro da dança. Então, se é uma pessoa que se opõe à realidade do mundo árabe, então ela está no canal errado, ela está no momento errado aqui no Instagram, vendo as nossas lives, né? Então, esse é o primeiro passo. Eu só posso dizer aquilo que eu aprendi, que me ensinaram e que continuam me ensinando. Eu não posso absolutamente falar de coisas que eu não sei. É óbvio, né? Isso parece muito óbvio, mas às vezes as pessoas acham que não entendem muito isso, né? Então, na minha experiência, quando a gente diz metodologia única para profissionais, são profissionais que dançam em teatros, profissionais que dançam em hotéis 5 estrelas, profissionais que dançam com orquestra, profissionais que fazem um show de 1h30. Ah, cá, mas isso não existe mais. O que a gente vê na internet são shows diferentes. Eu não estou falando deste tipo de shows, eu estou falando do show único que eu conheço, que foram os que eu presenciei, o que eu fiz, o que eu participei por tantos anos, né? Então, ali dentro existe essa metodologia. Oi? Ai, sumiu. E que você. Foi sem querer, eu fui descoisar o microfone e tirei a imagem. E que você foi treinada para, né? E que eu E você foi muito. Fui formada para, registrada para, né? Eu sou sindicalizada, não existe outra palavra, mas eu sou sindicalizada no Egito, né? No Líbano, estudando com esses professores. Então, eles me passaram a raiz. Agora, a gente contra a raiz, né? De uma dança que nasceu lá. Eu vou contra essa raiz, eu não aceito essa metodologia. Então, você está desviando o seu caminho, né? O que tá tudo bem. Globalizada, né, Pro? A gente pode falar um pouco sobre a globalização Exatamente. da dança, porque a pessoa tá indo para um caminho que é outro assunto, gente. A gente fala aqui de uma dança mais erudita. Quem treinou a Camília, né? Das pessoas que formou a Camília foi, por exemplo, o Caracalla, que muita gente não sabe quem é. Né? Exatamente. Foi, se a pessoa não conhece Caracalla, é indiscutível. A gente não pode nem bater esse papo, porque aí eu vou falar: o que você acha do Caracalla? Cara quem? A pessoa não vai saber quem é. Então a gente não vai poder chegar num objetivo, né? Então, dentro do mundo árabe, como você falou, existe a parte erudita, existe a parte popular, como se fosse o MPB, existe a parte, aí vai lá, uma música, como a gente fala, o Shab, né? Que seria uma música popular, um pouco mais popular para a massa, depois a gente tem o funk, a gente tem várias camadas, né? Então, quando eu falo da metodologia, eu falo da metodologia deste povo restrito, né? Porque quantas artistas tem hoje, Raíssa? Egípcias e libanesas. Bailarinas, diga-me, bailarinas de hoje, egípcias e libanesas, quantas tem? São pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Acho que a gente enche uma mão Exato. com muito esforço, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente tem essa linguagem, por mais que cause um pouco de desconforto nas pessoas em dizer uma metodologia única, a gente não pensa só na metodologia como arte, né? Como arte, mas também como físico, como manter aqueles movimentos que não vão prejudicar o teu físico futuramente. A gente pensa na leitura musical, no conhecimento de artistas árabes, para que você possa continuar representando esta cultura, né? Se a gente ocidentaliza e diz assim, essa metodologia árabe não serve, então você está negando a raiz, né? A raiz da arte. Porque se eles ensinam dessa forma, quem sou eu para dizer, contradizer, né? Essa metodologia não serve, eu vou criar uma outra, né? A não ser que você seja um árabe do mundo da dança, nascido lá, fluentemente em árabe, que você consiga, que seja um árabe, né? Ele pode criar uma metodologia, o que ainda não aconteceu, né? Porque a raiz ainda é muito forte.
Então, quando a gente fala aqui com vocês sobre essa metodologia, as pessoas têm que entender que não tem comparação. A gente não consegue nem comparar. Porque a gente não vai contra a raiz, a gente quer aprender com a raiz. Ah, tá bom, Cá. Mas veio o egípcio fulano e deu um workshop e eu aprendi uma coreografia, né? Então, se os egípcios estão me dando uma coreografia ou libaneses, quer dizer que a coreografia existe e que eu posso aprender de coreografias, lá, 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 lá. Pessoal, workshop é uma experiência, não é uma aula. Nós estamos falando de aula técnica musical, uma aula para formação de bailarinos. Ninguém se forma bailarino através de workshops. Então, workshops é uma experiência para você ter os seus sensos, né? A sentir como aquele artista. A gente vai num workshop para realmente se conectar com aquele artista e realmente sentir o que ele faria naquele momento da música, né? Porque é uma coreografia criada por aquele artista, né? Eu, como aquele artista pensa aquela música, como ele pensa aquela dança, né? É uma outra situação, né? Eu sempre, por exemplo, quando eu ia para workshops aqui, vou citar o Gamal Seif, que é um super professor. Para mim, assim, né? Eu nem sabia disso na época, tá? Sobre as questões de coreografia. E eu sempre fui muito ruim para guardar coreografias. Eu sempre fui muito ruim. Foi muito grande da minha parte quando eu tenho que participar de coreografia. E não era falta de esforço. Você sabe que eu me esforço bastante. Então, eu sempre treinei muito, mas mesmo assim, né? Eu não sou aquela pessoa que pega a coreografia rápido. Então, quando eu tinha um workshop, por exemplo, do Gamal, e ele passava coreografias musicais, né? Inclusive, bem ligadas à música. A gente fez Ansak uma vez, foi muito legal, eu lembro até hoje. Lindo. E assim, para mim, eu gostava de estar perto dele, sabe assim? Ver ele respirar, a forma como ele se posicionava, o que ele falava, era muito maior para mim do que guardar a sequência dos passos, né? E eu não sabia disso, né? Não tô... eu tô certa desde o princípio, não é nada disso, porque as pessoas se ofendem com o que eu falo, mas enfim, não é nada disso. É só uma questão de que assim, pelo contrário, exatamente. Eu não sou uma bailarina extremamente coreografável, digamos assim, né? É um ponto talvez fraco para mim, né? E talvez melhor porque eu posso desenvolver talvez solos melhores, não sei, enfim, depois a Camila fala melhor para vocês sobre essa relação. Mas é exatamente isso que você está falando. O que eu queria era estar perto daquele professor, saber como ele pensava, como ele respirava, tudo. A Cíntia entrou. Cíntia, lindíssima. Boa noite, boa noite. Pode falar, Pro, desculpa. Era só para dizer. Não, é isso. Eu queria dizer isso, né? Porque tem esse porém, né? Quando a gente fala, inclusive eu quero agradecer aqui a minha amiga Liz e agradecer o meu maestro, que eu conversei com eles sobre a live e sobre a oposição, né, de algumas pessoas e sobre tudo isso. E eles, os dois, né, pediram para eu ser um pouco mais clara, porque às vezes na minha cabeça eu acho que todo mundo está entendendo, né, os fatos e está entendendo com inteligência mesmo, né, entendendo como acontece lá, porque para mim é muito claro, óbvio, eu vivi isso, né? Então, e eles me falaram, não, você tem que explicar exatamente como funciona, porque o nível que você está passando para as pessoas, é o que eu sempre falo, é o mestrado, é a pós-graduação da dança, é o momento em que você já aprendeu os passos, já aprendeu a dançar e agora você descobre quem você é, né? Dentro da dança, para você poder fluir, né? E o que você falou é interessante. Quando eu fiz a minha parte coreógrafa, né, para assistente coreógrafa, eles me falavam, olha, esses artistas não são coreografáveis, porque eles são muito mais sentimento, eles têm muito mais a alma, então a gente deixa eles livre e coreografa a massa, né? Então eu aprendi isso. Eu também, como você, eu nunca consegui muito pegar a coreografia, tanto que todo mundo me deixava no meio, fazia a coreografia e me deixava. Porque sabia que eu ia esquecer, né? Porque certo ponto eu me conectava com a música e a coreografia ia pro brejo, né?
Então, esses pontos eu gostaria de enaltecer, né? Que para você aprender de fato, você tem que saber o porquê você está fazendo aqueles passos. E veja bem, numa coreografia, você aprende só o passo. Você não sabe o porquê você está encaixando aquele movimento ali, né? Quando eu digo estudo da metodologia, é isso, é para você aprender aonde você encaixa esses passos dentro da música. Em que parte do corpo ficaria bacana para o seu biotipo, né? Para aquela bailarina, né? Então, assim, é um estudo muito profundo o que eu passei, né? Para mim, por exemplo, para eu me tornar Camília, né? Quando eu cheguei no Líbano, muito jovem, por que que eu fui escolhida? Porque eu não tinha estudo. Porque eu era uma bailarina que fazia as coisas por impulso. Eu fazia as coisas com a alma. Eu fazia as coisas sem saber o que eu estava fazendo. Então eu precisava ser lapidada. Entre 14 meninas, eu fui escolhida para ser direcionada pelos professores do Caracalla, porque eu não tinha vícios, né? Eu não tinha vindo de uma escola. E as outras meninas não, todas elas já eram de, como a gente fala, metodologias diferentes, e eles não queriam esse trabalho. Então pegaram uma pessoa totalmente crua para lapidar, né? Óbvio que eu tinha ali, né? Eu já tinha um jeito, já tinha a vontade, o dom, mas Oral, né? Porque isso conta para uma exatamente. pessoa oral, né, gente? Eu não tô falando assim que só pessoas que têm facilidade podem dançar, não é isso. Mas geralmente as pessoas que são profissionais, elas já demonstram uma certa facilidade, um certo, né, jeito de pegar mais fácil. Não que não possa ter aquela pessoa, vai, patinho feio, né, que vai, uma hora liga ali e Olha, na transforma. Mas minha época não podia, né? Ou você tinha talento ou você não tinha. Porque numa grande companhia eles tinham audições de 20, 30, 40 bailarinos e dali saíam três, dali saíam dois. Eu vi muitas vezes isso, né? E até pessoas com bastante talento, mas que não tinham, né, a alma. Então, a gente aprendeu isso muito, né? Como eu digo sempre. Então, se a metodologia árabe, ela funciona para pessoas que querem realmente se tornar profissionais e respeitarem a raiz. Não é a Camília. Muita gente confunde, né? A metodologia árabe da Camília. Não, não é minha, pessoal. Isso foi o que eu aprendi através dos meus professores. Já falei isso várias vezes. O que eu fiz foi simplesmente traduzir, né? O que foi me dito em árabe para português, para inglês, né? E absorvendo a minha experiência desses anos todos, passando para vocês, com o intuito de vocês poderem voar, poderem dançar da melhor forma possível, se descobrir o seu melhor, né? afinal, mais quer, né, Pro? Ter dança boa pra gente olhar, se perder, né? Tomar um café e ficar comentando sobre as danças boas, Com né? Acho certeza. que não tem nada que deseje mais, né? Do que olhar, assim, não tenho tempo para ver de tanta bailarina boa que apareceu na minha frente, né? Quero ver tal, quero ver tal, quero ver tal, né? É o que a gente mais quer. São inspirações, né? São inspirações, né? Mas é isso. Pro, Pode perguntar mais. muita coisa interessante, né? Eu queria que a gente abordasse um pouquinho a parte da globalização da dança e essas outras metodologias, até porque eu vejo que muita gente confunde muito a situação, porque assim, ó, gente, como é que a gente... Eu não vou ficar falando aqui sobre a história da dança, né? E como ela se ramificou no país e tudo mais, que muita gente já sabe, eu já fiz live específica sobre isso, enfim. Mas basicamente, quando a gente não tem ninguém que traga uma metodologia oficial, de novo, para quem quer dançar a dança de forma erudita, vou apelidar aqui, para ficar mais fácil de entender, né? Que não quer aquela dança da massa, não quer o chabizão lá da galera na Rua do Egito, enfim. Não é esse pessoal que quer dançar em boate, então... Quando a gente não tem ninguém que traga isso, é natural que esses espaços sejam preenchidos. Ou seja, as pessoas criam metodologias. Isso é natural, né? Porque
Você vai fazendo Claro. aqui, vai montando processos, métodos, e aí você acaba fundando ali uma metodologia. Mas na hora que a gente tem alguém que vem com a metodologia de lá, direta, né, com muito conhecimento, com muita experiência, de tudo, né? Foi treinada pelos maiores nomes, né? Foi formada pelo Caracalla, foi apadrinhada por Lúcia, a Mani, essas pessoas direcionaram a Camila, né? Então, tô falando aqui alguns nomes, né? Ela teve um diretor artístico muito forte, né? De grandes bailarinas. Eu não sei se eu posso falar aqui, então eu estou falando assim. Pode falar, não tem problema. Né? A pessoa que dirigiu, por exemplo, o Fifi Ábido, dirigiu a Camila. Muita gente nem sabe que as pessoas são direcionadas, né, por pessoas que estão ali cuidando delas como bailarina, carreira, show e etc. Então, se a gente tem uma pessoa dessa para ensinar, gente, eu não sei vocês, mas eu me jogo de joelho no chão e falo, meu Deus, muito obrigada, porque era isso que eu queria minha vida inteira, né? Então, assim, a gratidão eu fico até emocionada. Enfim, as pessoas deviam dar graças a Deus, abaixar um pouco, né? Eu vou falar, eu sou um pouco grossa, mas vocês já sabem, né? Então, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Vocês já ouviram isso? Então, quando você vê uma pessoa que sabe mais do que você, né? Você pega o seu banquinho e senta para assistir. Qual que é o seu problema em relação a isso, né? Então, a gente precisa dar graças a Deus e abrir alas para esse conhecimento passar, né? Para a gente trabalhar. Mas então... veja bem, inclusive, eu falei até com você hoje, né? Eu não fico ofendida, né? E nem chateada, porque eu sei que aquela pessoa que critica a metodologia árabe ou que não está aberta para, pelo menos, conversar e entender, né? Olha, cá, queria saber mais sobre isso, porque eu faço isso e isso. Por que que tá errado fazer isso, né? Uma pessoa que não está aberta a fazer isso não é o tipo de pessoa que eu quero trazer para mim, né? Não é o tipo de pessoa que eu acho que a gente tem que atrair. Na verdade, eu agradeço até as pessoas que, né, criticaram a metodologia ou que não querem aprender a raiz, que não é minha, né? É deles, é do povo árabe, que não quer, porque eu sei exatamente que essa pessoa eu não quero, não está preparada, na verdade, né? Eu não quero a minha volta, mas assim, não é por mal, é porque a pessoa realmente ainda não está preparada para estar lá, né? Então, a gente tem que ficar feliz. Sabe que isso? Eu agradeço as minhas alunas, e eu sempre falo delas aqui, sempre, né? Que elas chegam, assim, as meninas que chegam para mim, elas querem estudar. Elas querem aprender, elas querem entender, elas questionam. E assim, eu sempre dou graças a Deus que algumas pessoas, por exemplo, né, quando eu chego num lugar, aí a pessoa às vezes vem me falar, eu não vou fazer aula com você porque eu tô fazendo com fulano, vem me dando desculpa, sabe assim? Uhum. Porque, tipo, querendo ou não, eu tenho uma estrada também. Lógico. Então, as pessoas... eu chego, geralmente, né, tenho bastante experiência. A pessoa chega meio que com desculpa, olha, não vou estudar com você porque isso e aquilo. Meu, eu juro, eu fico assim, obrigada, Deus. Porque, assim, mais feliz ainda, né, de ter as minhas alunas, é saber que as pessoas que não devem ser minhas alunas, elas são afastadas. Então, eu fico muito agradecida. Talvez um dia elas venham, porque, na verdade, o que a gente fala é em somar, né? Em a gente se unir, entender por que que isso não pode fazer, porque aquilo tá errado, segundo eles, né? Segundo os árabes, por que que é feito dessa forma? Acho que falta esse entendimento das pessoas buscarem esse entendimento para melhorar suas aulas, né? E não tem nada de errado. Como você falou, a globalização, ela só ajudou a nossa dança, porque se fosse depender dos árabes, que na minha época eu ainda cheguei a ver Fifi Abdo, Lucy, Mona Said, Dina, Sherzaki, óbvio. Todas essas eu consegui, Nagua Fuad, eu conheci, vi dançar, fiz amizade, né? Fui perto, conheci, conversei. Hoje, se não existisse a globalização, nós não teríamos a dança árabe da forma que está hoje, né?
totalmente divulgada, difundida em todos os lugares, né? Mas esse é o pessoal que faz o que a gente fala, é o pessoal a dança árabe da massa, né? Quando a gente fala num estudo mais profundo, a gente fala das pessoas que realmente querem representar a cultura. Porque todas essas metodologias, elas têm. É uma metodologia americana-árabe, é uma metodologia indiana-árabe, é uma metodologia brasileira-árabe, né? Então, ela não é 100% raiz e tem os seus motivos. É muito fácil de entender, porque em árabe a gente tem explicação para tudo, como eu já falei aqui, né? Era isso que eu ia falar. Por exemplo, para mim é muito confortável, assim, de me sentir realmente assim aquecida, que eu sei que aquela dúvida que eu tenho, qualquer dúvida X, né? E eu não sei a resposta ali, é só o problema que eu não sei a resposta. Porque hoje eu sei que ela tem uma explicação. Então, assim, para mim é muito bom ter acesso a uma metodologia onde tudo tem a sua explicação. Então, tudo é o que eu falo. Uma explicação. Eu não Exatamente. sei, eu tô vendo isso e aquilo. Eu sou muito, eu analiso demais, né? Então, Exatamente. E as ocidentais, eu acho que elas buscam muito essas respostas, né? Elas buscam muito. Ah, por que essa música é ballad? Mas por que essa não é chave? Por que essa é chave? Por que essa é popular? Por que é isso aqui? Então, a gente vai construindo junto. Eu aprendi muito com os meus alunos, porque eu nunca pensei nesses detalhes. Eu sempre soube, mas eu nunca pensei neles. E você sabe disso. Quando eu não sei, eu tenho meu professor, eu vou lá. Escuta, estão me perguntando isso. E ele sempre ri, ele fala, meu Deus, mas por que as meninas querem saber esse tipo de coisa? É bailarina ou é músico? Ou é cantora? O que elas querem? Eu falei, olha, só me fala, porque assim, não vai dar para te explicar. Mas elas são bailarinas, mas elas querem saber tudo. E ele fica possesso comigo, porque ele fala, olha, essa informação é para músico, não é para você. Eu falo, não, mas eu sei, mas, né? Então, assim, a metodologia árabe te dá aquele instrumento na mão que você consegue repassar. E é por isso que eu repasso com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que você sabe que eu faço isso. Eu vibro quando eu vejo as meninas dançando bem, né? Todo mundo sabe, a maioria já sabe a minha história. Eu já dancei, né, praticamente no mundo todo. Fui em lugares que eu jamais imaginei que eu pudesse estar, né? Sou muito agradecida a Deus. E é por isso que eu passo isso para as pessoas, porque eu quero que todo mundo faça uma dança melhor, né? Então a globalização, ela veio realmente para ajudar. Ela veio trazendo com força aí a dança árabe para todos, né? Porque hoje a gente tem dança árabe na China, a gente tem dança árabe em todos os lugares que você pode imaginar, tem dança do ventre, tem dança árabe, né? A única preocupação é ver profissionais que dão aula, profissionais, né, que se consideram profissionais, fazendo 1000 erros e repassando esses 1000 erros, né? Porque a metodologia é muito restrita, como eu falei, ela é restrita para um público X, ponto, né? Então é por isso que dá tanta confusão, por isso que as pessoas ficam tão, né, até magoadas, né? Pensando, mas quer falar que só tal metodologia árabe. A gente está falando de metodologia árabe para profissionais, pós-graduação, mestrado, o que você quiser chamar. Não tenho nem palavras para falar, mas é o que forma os grandes bailarinos, né? Não é o que forma a massa, não é o que você vai na academia de ginástica e tem aula de dança do ventre lá. Essa não é a formação, né? Digamos que acadêmica, né? Entre aspas. Então é isso, vou no workshop, não é uma formação acadêmica. Ah, mas eu fiz aula com 10 egípcios e todos eles deram coreografia. Por esse motivo. A coreografia é simples, ela é fácil, ela é prática, você se sente bem, você faz o movimento junto com o seu artista do coração, com o seu ídolo, né? Com a pessoa que você... Dança como
ele, né? Dança, Como a pessoa pensa. exatamente, mas você não entende o porquê ele fez nesse lugar da música aquele movimento. Então a metodologia ela te traz o conhecimento por trás daquele pensamento, né? Olha, eu vou fazer isso, 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 mas porque a música está dizendo isso, isso, isso. E outra, é tão profundo, gente, esse tipo de questionamento, porque assim, envolve várias coisas, né? Eu fiz aula com o professor e ele deu coreografia. Às vezes, por exemplo, eu fiz aula com um professor egípcio e ele deu coreografia. E aí, eu já estudava algumas coisas de musicalidade, porém, num nível assim muito superficial, que não chega nem aos pés do que eu estudo hoje com a Camila com técnica musical. Não chega nem aos pés, tá? Então, assim, digamos ali que eu estava aprendendo o que era a palavra musicalidade naquele momento. Mas naquele momento eu me questionei, eu falei assim, gente, por que será que ele não fez a coreografia na música? Porque ali em alguns momentos específicos estava completamente fora da música, que eu conseguia perceber. Mas eu não tinha intimidade com aquele professor em frente de centenas de pessoas para perguntar, porque a gente tem que ter um pouco de noção, né? Noção é algo que a gente precisa ter, né, gente? Eu não vou no workshop do moço lá afrontar ele na frente de todo mundo, né? Porque eu não estava entendendo ali. Isso seria para um trabalho talvez mais prolongado, a longo prazo, né? 2, 3, 4 aulas seguidas, depois de 4 aulas seguidas, já onde entendesse um pouquinho, né, mais sobre aquele professor, não no workshop, né? E aí eu fiquei pensando e guardei aquilo. E aí, eis que depois, né, de alguns anos, eu encontrei a Camila. E aí, quando ela foi dando aula, eu falei assim: entendi por que ele não fez, né, na música. Porque tem gente que vem da massa, exatamente da massa. E aí, aquele público gosta dessa pessoa e essa pessoa não estudou para fazer dança. Ele não formou, ele não tem formação em dança árabe. Ele No simplesmente mundo tá no árabe, no mundo árabe a gente tem todas as pessoas dançam, né? Como eu falei, né? A tia dança, a mãe dança, a prima dança, o ar. tio, o primo, o irmão, todo mundo dança, todo mundo dança. Eles são muito festivos, são pessoas muito alegres, né? Então, qualquer motivo, até em casa, na casa de pessoas que eu viajava, que eu visitava, né? Aliás, sempre colocava uma música, vamos dançar um pouco, e todo mundo dançava, e era uma alegria total, né? Então, assim, essas pessoas não são bailarinos profissionais, né? E muitos bailarinos profissionais tiveram a oportunidade de participar de workshops e ali ficaram famosos, né? E é óbvio que workshop tem que ser rápido, gente. É 1 hora, às vezes a pessoa tem 1 hora e meia, né? Então, o que eu falo, uma experiência muito válida, uma experiência maravilhosa, que você passa com artistas, que você passa com aquela pessoa que você vê, né, os vídeos ou no Instagram, você tem um contato ali, tira foto, é maravilhoso. O que você poderia fazer? Chegar para esse professor e falar, olha, gostaria de ter uma aula particular. E aí sim, o que eu preciso fazer para melhorar a minha dança? Com certeza, esse professor egípcio, libanês, palestino, sei lá, o que for, ele vai te dar uma dica. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai melhorar aqui. Com certeza absoluta, mesmo ele sendo professor formado ou não, né? Ele pode te dar uma ajuda em várias coisas que você pode melhorar na sua dança, né? Ele vai sair da coreografia, ele vai sair do engessado ali para fazer a pessoa caminhar, mesmo que não seja formado, né? Com toda Exato. certeza. Então, por isso que vem aqui aquele problema. A pessoa não, a pessoa aprende sim, fazendo coreografia. Tá errado falar que a pessoa não aprende. Pessoal, eu não estou falando do workshop ou da aula, eu estou falando de formação profissional. Para você formar uma pessoa, primeiro, ela tem que saber fazer essa coreografia sozinha, dentro da cabeça dela com aquela música. Aí sim eu estou formando uma pessoa. Agora, eu passar uma coreografia, sou eu dançando. Sou eu colocando a força no seu corpo. Então, aí é uma experiência que você pode passar, que você deve passar se quiser e continuar fazendo se você quiser também. Eu não tenho nada contra, só posso falar aquilo que eu aprendi, mais uma vez, né? Então, assim, eu sempre aprendi assim.
assim, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Você não é um robô que eu vou te passar ali uma sequência e você faz essa. Não, você tem que fazer essa aqui, porque essa aqui tem isso. Aqui você vai parar porque tem um S aqui. Aqui você vai fazer isso porque tem uma nota muito gigante. Você entendeu? Me era explicado o que eu ia fazer. Você entendeu? Então, esse é o diferencial, né? Eu espero que essa live tenha sido mais clara impossível, né? Do que essa live, porque eu tentei realmente, mais uma vez, gratidão aos meus amigos que me ajudaram aqui a esclarecer um pouco os fatos para que não ocorra mais esse tipo de dúvidas, né? Tá? E Eu acho que tem bastante pergunta aí, Ohá. Você viu? Passar nos comentários, tá, gente? Vou pegar os comentários. Só queria colocar mais uma situação, tá? Que assim, né? Por que que a pessoa árabe passa a coreografia? A gente já falou aqui. Porque é uma experiência, né? Porque às vezes O tempo é curto. Às vezes a pessoa também não tem formação, então ela vai ali em algo que agrada mais, que seria um agir comercial, tá? E tudo bem, é o comercial, a pessoa que tá ali pagando, ela quer aquilo. Até porque muitas vezes você vai dar um workshop e não dá coreografia, muita gente vai ficar insatisfeita, né? Porque Exatamente. a coreografia, ela gera satisfação no público que tá aprendendo. Exato. Né? Então eu vou na experiência para casa, aprendi, vou treinar depois, né? Filma a coreografia, vou treinar depois, vou rever. Então ela dá uma sensação de satisfação muito grande de dançar como aquele artista. Então eu queria colocar um pouco só a palavra comercialização, porque também existe um mercado que é a comercialização da dança e de novo, não é o que a gente trabalha. A gente trabalha a dança da forma erudita. E a dança da forma erudita não dá para se render a comercializações. Tá? Que acontece Também. Tanto que você vê, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Meus professores, ou a maioria dos professores, não estão disponíveis, nem tem Instagram, né? Eles não querem saber, eles não perdem tempo. Meu professor, por exemplo, eu já mandei algumas pessoas, né? Para fazer aula no Libra, queria fazer aula com o seu professor. Aí elas fazem um teste, né? Ele sempre fala, prepara para mim, e prepara lá um pouco a técnica musical para mandar para ele poder analisar e dar as palavras finais, né? Que é maravilhoso, ele é incrível, né? Mas é uma pessoa assim, é difícil. Então eu entendo o porquê de tanta confusão, né? É normal, eu acho que é válido. É muito interessante, né? Existe um filtro e existe uma hierarquia para chegar até essa pessoa. E não é a hierarquia no sentido opressor da coisa, mas no sentido de preparação, né? Ele pede a Camila, que é uma pessoa que ele confia, para preparar aquele aluno para chegar para ele. Porque ele trata de um nível, né, mais alto. Dizendo nível aqui, tá, gente? Eu não estou falando em momento nenhum de iniciante, intermediário, avançado, tá? Só para deixar bem claro, porque eu sei que tem uma confusão nisso, a metodologia árabe ela não trata de níveis, tá? É mais o objetivo da pessoa, né? Então, assim, como eu falei, né? Também a outra confusão, porque tem que ter nível para fazer, nananana. Olha, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem, né? O meu objetivo aqui é realmente trazer como eu falei, a única coisa que eu posso falar é o que eu vivenciei e as minhas experiências. Eu sou praticamente um papagaio, né? Repetindo o que eu ouvi, né, a minha vida toda, do árabe para o português, trazendo aqui ideias novas para vocês pensarem, né? Sempre pensarem e falar, ué, mas por que será que não é assim lá, né? Giza, Então tá sumida nos comentários, tá bom? Gente, desculpa, Isso. que como deram algumas confusões, né? Assim, já o pessoal vem bastante incomodado com os cortes que eu solto na internet, que obviamente são cortes de partes mais
fortes da live, né? Até para botar a pessoa em xeque, para ela falar assim, não, eu vou assistir esse negócio para poder entender o que eles estão falando, né? Então, assim, são cortes mais estratégicos. A gente viu que tem muita gente se ofendendo. A gente lamenta, é claro, a pessoa se sentir ofendida, mas também bota a reflexão. Se não estaria na hora de você, pessoa que se ofende, abaixar um pouquinho, né, a sua crista e entender que outras pessoas sabem mais que você. Não tô falando nem de mim aqui, né, gente? Eu acho que não tem ninguém que saiba mais que a Cá nesse momento querendo ensinar a dança. Então, assim, mas imagina, gente, eu não sei tudo não, pelo amor de Deus. A única coisa é a diferença da idade. Eu sempre brinco com vocês e falo a diferença da idade. Quando você começou, eu já tava lá, né? Então, assim, eu brinco muito com isso. Mas, gente, longe de mim saber tudo. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito e dancei muito tempo. Então, tive experiências, né? Vividas. Inclusive, vai estar no meu livro, pessoal. Vou contar tudo isso para vocês. Então, assim, essas experiências a gente tem que passar para as pessoas, né? A gente tem que dividir. Eu sim, pelo amor penso assim, de Deus. né? Eu falei, peço a Deus que te conserve, pelo amor de Deus, porque o que eu vou fazer se um Amém. dia eu não tiver mais a caminhar, né? Então, assim, que o ego da dança daria uma live, mas aí mais pessoas ficariam ofendidas, né? Então, as pessoas poderiam baixar um pouco a crista e Mas, entender que alguém gente, sabe mais que você olha, e eu vou estudar. repetir. Eu sei que eu tô sendo chata, mas eu vou repetir mais uma vez, né? Para quem se incomodou, para quem não quer ouvir, é simplesmente não ouvir a live, né? Simplesmente não participar, não ouvir a live. Por quê? Porque isso, vai me chatear. Eu faço assim, quando eu não quero ouvir uma coisa, quando eu não quero ver uma coisa que me chateia, eu nem vou lá ouvir, né? A gente vem com o intuito de somar, ajudar. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém tá aqui para dizer, eu sei mais que você. Não, não é isso. A gente vem trazer coisas para você refletir e para pensar se tem outras alternativas, né? Por que a gente bate tanto nessa tecla de entender a metodologia árabe para você poder dali pegar as suas ideias e colocar ali de uma forma sua, né? É Uma forma autonomia, né? bacana. Eu gosto muito de trazer para as minhas alunas, gente, é a autonomia. Vocês precisam dançar por si, né? Só para falar pro a Nájila também, a Nájila. Nájila More. Bom, deixa eu ler então aqui. Camila, minha amada, isso que você está dizendo, a turma nunca vai entender, pois aqui estudam da forma que você está falando. Aqui estudam a dança como educação física e não como dança artística, disse Mohamed Baidoun. Pensamos de falar sobre isso, aqui ele está falando mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, vão entender. Uma dança artística. De verdade, cansamos de falar isso, muitas pessoas não vão entender. Deixa eu ver. Logo vão falar que as danças. Aqui eu achei interessante esse comentário do Mohamed. E aí eu não sei se você pode falar e quer falar, mas vou ler e falar uma palavrinha. E se você quiser falar, você fala sobre isso. Camila, logo vão falar que as danças vão ser brasileiras. O jeitinho brasileiro pode esperar isso, porque logo vai acontecer. Já aconteceu, né, Pro? Já teve um pessoal aí de outro país querendo pleitear a dança árabe. Eu não sei se você quer falar sobre isso, se cabe, enfim. Não, acho que não vem ao caso, né? Porque a gente tem que focar nas danças tradicionais, originais, respeitar os árabes. Então, assim, eu continuo no meu respeito. E, obviamente, que elas não conseguiram, né? Porque elas realmente queriam deixar a dança para o país delas, né? Alegando que elas são melhores que as árabes. Tá vendo? Tem gente, né, que se achou melhor que as árabes para poder dançar, né? E aí eu pergunto se você de repente não tá se achando melhor do que as árabes para ensinar, né? Enfim, mas fica para cada um. A Cintia aqui colocou um testemunho por experiência própria com a metodologia certa. No caso, ela estuda a metodologia árabe, tá, gente? A evolução é surreal, ela colocou aqui, tá? Lindona. Aqui, esse outro comentário aqui acaba não fazendo sentido para esse momento que a gente tá.
Deixa eu ver aqui, o que mais? Acho que eu falei tudo. Ah, deixa eu ver. Aqui a Rena, aliás, tem umas postagens lindíssimas de imagens, né, de Marrocos. Eu super indico o conteúdo, ela tem umas postagens muito legais. A Rena comentou aqui. Tão mais fácil se ofender do que abrir a cabeça. Menina, o povo tá se ofendendo demais, viu, com os meus posts. Eu acho engraçado até, assim, porque né, chega um momento que você tem que rir, gente. Eu não sou dessas que fica chorando as pitangas. Então, eu dou um pouco de risada, vou fazer o quê, né? E sou sincera, falo mesmo, paciência. Bom, acho que é isso, acho que a gente pode fechar, né? Finalizar. Já foi aí Claro. para 1 hora. Já Olha, falamos mais que lindíssima. a boca. Parece que é os cotovelos. Falamos até. Mas é isso, pessoal. Eu desejo muita sorte a todos vocês, que vocês consigam atingir os seus objetivos, sendo com a metodologia que você quiser, né? Como eu falei, cada um segue aí o caminho que quiser e a gente deseja sempre boa sorte, que todos sejam muito felizes na dança, que tenham muito sucesso. É só isso que a gente quer, né? A gente não tem, como diz em árabe, a gente está de barriga cheia. Então a gente não tem problema nenhum, né? Graças a Não, Deus. não estamos caçando alocamentos que não querem aprender, tá, gente? Só gente que quer aprender, porque ninguém aqui tem tempo para perder. Eu queria só dar uma passada em algumas coisas. Ah lá, a Nájila falou, eu recomendo o COD. O COD é a metodologia árabe, para quem não sabe, tá, gente? Aí em formato de português ou de inglês. Eu queria só colocar algumas pontuações. Então, assim, gente, é muito claro que o nosso conteúdo aqui é para a pessoa que quer aprender a dança de forma profissional, vou repetir isso, de forma erudita, né? Do sentido mais tradicional que tem essa dança. Queria que vocês entendessem que tem diferença de mercados, né? Então, uma coisa é o mercado comercial, outra coisa é o mercado artístico, dessa forma tradicional. Outra coisa é o mercado de entretenimento. Tem espaço para todos, cada um com seu cada um. Deixe o cada um dos outros. Enfim, e outra coisa que eu queria que vocês entendessem, só um exemplo final, né, Pro, que a gente já conversou sobre esse exemplo e a gente acabou não falando, mas eu queria trazer aqui, que é assim, basicamente, se eu falo, né, dança, por exemplo, calypso, né, Anitta, meio que todo mundo sabe, né, até a dança dá para falar do calypso, né, no caso que tá na moda. Toca, eu vejo, é muito engraçado, né, aqui no Nordeste, né, que eu moro, eu acho tão bonitinho, porque às vezes eu vou nessas festas que tem várias pessoas e as pessoas colocam cada hora uma música, né, uma playlist, e às vezes toca calypso, e eu acho tão interessante porque as pessoas realmente dançam, sabe, com aqueles cabelos da Joelma, assim, e eu acho muito, realmente, é uma dança, né, ela tem uma identidade e as pessoas se divertem e aproveitam aquilo, e assim, é muito diferente de outras danças, né, por exemplo, balé, você não vê uma pessoa fazendo um balé por aí, a menos que ela esteja gravando conteúdo na rua, né? Então são outras pessoas que dançam balé, por exemplo. Então eu queria que vocês entendessem que na música é a mesma coisa, como a Cabem falou aqui, do funk e de outras músicas, como MPB, etc. Então tem diferenças, né? Quando a gente fala em música clássica, a gente tem nomes super restritos, né? A gente sabe que são poucos nomes ali quando a gente fala de música clássica, e eles são praticamente mundiais, né? Tipo, o mundo conhece. E aí, quando você fala, por exemplo, de Anitta, o mundo também conhece, mas é uma outra massa. A pessoa que vai assistir um Pavarotti, eu duvido muito que ele vá assistir uma Anitta. Deve ter a pessoa que transita nos dois mundos, mas é um perfil um pouco mais difícil, né, de É se ver. Então, geralmente, quem vê diferente. vai no Pavarotti, né? Quem vai no E em árabe é Pavarotti a não. mesma coisa. É isso que você está querendo dizer, né? Em árabe é a mesma coisa. Quando a gente tem um show no teatro, você tem, vamos supor, 100 pessoas. Aí você tem um show aberto de um cantor popular, você vai ter 2.000 pessoas, né? Então, assim, o que a gente está falando é deste show para 100 pessoas. A gente está falando dessa restrição, né? Desse estudo e deste mundo, né? Eu não consigo falar do outro mundo porque eu não como fala? Vivenciei? Não vivenciei
o outro mundo, só posso falar do que eu sei, né? Que é esse mundo restrito. Então a gente fala isso para que todas as pessoas tenham oportunidade, né? Quem quiser, é só aprender. São situações diferentes, né? A pessoa que vai ali assistir um show desses, ela vai para prestar atenção no show, né? Ela não tá ali na balada vendo uma mulher, desculpa a franqueza, vendo uma mulher gostosa dançando, sacudindo a carne, enquanto ele tá paquerando a outra. Exato. Né? Ou ela tá... E só para encerrar, eu queria falar só mais uma coisinha, Rá. Me desculpa, só uma coisinha. Eu acho que também essa confusão da massa é porque hoje em dia nós já não temos show como existiam antigamente, shows de 1h30, shows de superprodução. O que eles veem? Ah, vou ver um show no Egito, aí vê as meninas dançando nos bares, né? O lugar que eu trabalhei, o teatro, né? O Samiramis, eles tentaram reabrir e não conseguiram por falta de público. Então, assim, até no mundo árabe, tá difícil de você assistir um show deste porte. Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de uma memória, de um show que já aconteceu, não só comigo, mas com outras, né, grandes estrelas lá do mundo árabe. Então, a gente está se referindo a esses momentos. Só que a nova geração não viu isso. Então, eles não têm propriedade para falar, nossa, olha que diferente esse com esse, né? Eu entendo a confusão. Então, não tem, a gente tem poucos registros, né? Eu acho que hoje de maior nome no Egito ainda atuando é a Dina, né? Que a gente sabe que não é uma bailarina ela não... extremamente tradicional. Então, mas ela não tá mais dançando por isso, por falta de público. Porque ela tava no Samiramis, não tava? Exatamente lá que fecharam, há pouco tempo. Que inclusive foi onde a Camila dançou, tá, gente? Só pra vocês saberem, né? Eu gosto de contar. Ela não conta, mas eu gosto de contar. Exato. Ela fazia lá show de 700 pessoas todos os dias. Quase então deixa eu dar uma de Joelma. 700 pessoas, baby. Todos os dias, tá? Chupa essa manga. Então, né, ela não conta, mas eu conto por ela, porque, né, enfim, as pessoas têm que saber. Obrigada, Pro, mais uma vez. Obrigada a você, Rá. Um beijo, meninas. Muito obrigada por tudo, a todos. E sucesso para todo mundo. Beijo. Obrigada. Obrigada, meu amor.